Olá, moçada do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês. Moçada, o Manuel mandou para mim, né, negócio de WhatsApp, tá? Ó, mais uma demanda, professor. Tem que gravar uma parte de evolução dos meios de transportes no Brasil. Rapaz, missão dada, missão cumprida, pô, pra galera do LAC, pô. Manuel mandou, professor Luiz mandou, a água parou. Vamos embora, vamos tocar. Então eu gravei essa aula aqui, vamos gravar essa aula, eu preparei essa aula sobre meios de transportes no Brasil. E também pegando uma coisa um pouquinho mais ampla, tá? Mas antes de começar, eu já estou aí no slide, deixa eu só começar assim para vocês. Quando a gente vai conversar, trabalhar meios de transportes, a gente tem que responder 5 perguntas básicas. São 5 perguntas, tá? Você tem que responder. Quais são? Primeira, qual é o tamanho, o volume da carga? Beleza? Segundo, qual é o valor da carga? Terceiro, qual é a natureza da carga? Quarto, qual a distância que eu vou percorrer? Quinto, qual o tempo que eu tenho para entregar? Se você responder essas 5 perguntas, você consegue determinar com clareza qual é o melhor meio de transporte que se enquadra, que vai atender a sua necessidade naquele caso. Ô Marcelo, você me perdoe, só tem uma coisa. Aquela terceira pergunta que você fez, a hora que você perguntou assim, qual é a natureza da carga? Eu não entendi muito bem essa história. Como assim? Qual é a natureza da carga? Meu querido, você precisa saber. Essa carga é perecível, não perecível, tóxica, inflamável, radioativa, explosiva. O que ela é? Dependendo do meio, não tem como. Pessoal, vocês percebem que aquela menininha do Titanic, a menininha do filme Titanic, aquela bonitinha, acho que é Rose o nome dela no filme, certo? A namorada do DiCaprio. Ela deu um azar do caramba. Porque todo mundo se lembra que lá no navio, a coisa mais valiosa que tinha no navio estava com ela, que era aquele diamante azul. Então era uma coisa pequena, extremamente valiosa, isso é muito valiosa, tá? Que não é perecível, é explosiva, nada. Ela deu muito azar, porque na época dela, qual seria a coisa mais sensata a se fazer hoje? Pega aquele diamante, coloca numa bolsa, atira a colo, entra no avião, em 9 horas, você sai de Londres e você está em Nova York. Acabou. Pronto. Está aí. Você trouxe o diamante. Pronto, estava com você. Agora, o azar dela é que naquela época, não tinha avião, voo intercontinental, ela teve que vir no navio, deu aquele azar do caramba lá, pô, afundou tudo, aquela desgraceira do cacete. Vocês entenderam? Então, hoje, a melhor maneira, a melhor coisa a se fazer é botar aquele diamante no avião, poxa, e manda para Nova York. Pronto, acabou. Vocês entenderam? É aí que você consegue determinar qual é o meio de transporte mais adequado à sua necessidade, certo? Agora, vamos começar por aqui. Olha só. Primeiro, pessoal, eu tenho que diferenciar modos e meios de transporte. É diferente. O meio de transporte é o meio físico em que se processa o transporte, ou é terra, água ou ar. Agora, o modo de transporte é o tipo de veículo usado para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, você pode ter o meio de transporte terrestre, superficial. Que modo? Rodoviário, ferroviário e tubular. Marcelo, tubular? Não estou entendendo. Claro que está, meu querido. Duto. Oleoduto, gasoduto, minérioduto, aquaduto. Você entendeu? É duto. Certo? Beleza? Qual que você pode ter aquático? Pode ser marítimo, fluvial, ou se você quiser acrescentar, por favor, pode botar aí também. Lacustre. Marcelo, lacustre? O que é lacustre? Lago. Navegação num lago. Marcelo, mas essa é a coisa mais ridícula do mundo. Pô, um lago é um pedaço de água cercado de terra por todos os lados. Quem é que vai querer navegar num lago? Meu querido, presta bem atenção. Tudo vai depender da localização dele. Vocês me perdoem, né? Eu sempre faço isso aqui, tá? Mas só para você ter uma ideia, né?
lá vai o Marcelo. Fica frio que eu sei que vocês não estão vendo nada, tá? Mas pera lá. Pessoal, esses aqui são os chamados Grandes Lagos da América do Norte. Que vocês sabem muito bem que ficam na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. O único lago aqui totalmente estadunidense é esse aqui, ó, o Lago Michigan. Agora, essa linha vermelha que você está vendo aqui é a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Ou seja, por que eu não posso transportar aqui mercadoria de um lado para o outro? Posso, ué. Qual é o problema? Você vê aqui, ó, Chicago está aqui, ó, certo? Detroit está aqui. Por que eu não posso mandar uma carga daqui para Toronto pelo lago? Posso. É navegação lacustre, certo? Então, é uma outra possibilidade que você tem para os transportes aquáticos. Você pode ter marítimo, fluvial ou lacustre. E mais uma coisa, o transporte aquático marítimo tem mais uma coisinha. É o seguinte, pessoal, você pode ter o transporte marítimo internacional ou você pode ter o transporte marítimo de cabotagem. Ah, mas eu não estou entendendo. O que é isso? Pessoal, quando você fala transporte marítimo internacional, significa o seguinte, é você pegar um navio e mandar do Brasil para a Argentina, certo? Do Brasil para a Holanda, dos Estados Unidos para o Japão. Beleza. Agora, quando você fala transporte marítimo de cabotagem, é aquela navegação marítima realizada ao longo do litoral de um mesmo país. Por exemplo, um navio que sai de Fortaleza e vem para Vitória, no Espírito Santo. Um navio que sai de Paranaguá, no Paraná, e vai para São Luís do Maranhão. É marítimo, mas ele está realizando essa navegação ao longo do litoral brasileiro. Então, aí a gente diz que é navegação de cabotagem, porque é entre portos de um mesmo país. Vocês entenderam? Beleza? Finalmente, você pode ter... Perdão. Você pode ter o meio de transporte aéreo, que aí o mais comum é avião, certo? E você se lembra muito bem, pode ser internacional ou doméstico, certo? De carga ou de passageiro. Só que aí tem uma outra novidade, tem mais uma novidadezinha. Qual é? Pessoal, é o seguinte, presta bem atenção, lá vou eu de novo. Moçada, essa é uma notícia que de repente deixa muita gente espantada, né? Moçada, se vocês não sabiam, hoje, São Paulo, por que não ficou aqui, pô? São Paulo ultrapassou Nova York e tem a maior frota de helicópteros do mundo. Então, essa é uma nova modalidade de transporte aéreo que tem crescido muito, principalmente em cidades onde, no nosso caso, vamos ser bem francos, né, moçada, a política de transporte público, certo, é extremamente ineficiente. Então, você não tem uma rede de transporte público que atende com qualidade a população, certo? Você tem a prioridade para o transporte rodoviário, aquele congestionamento absurdo nas grandes metrópoles. Boa parte do pessoal já está preferindo o helicóptero. Então, hoje, São Paulo, por exemplo, tem a maior frota de helicópteros do mundo. Ultrapassou Nova York. Certo? Beleza? E aí tem mais uma, moçada. Tem mais uma, que é o seguinte. Aqui, o pessoal... Vocês sabem muito bem que eu preparei a aula, eu coloquei isso aqui. O pessoal se esqueceu de colocar uma coisa aqui, moçada. Uma coisa. Qual é? Você pode ter também o transporte subterrâneo. E você sabe muito bem que o transporte subterrâneo, o que é? Metrô,
Com certeza. Você pode botar metrô aqui. É meio de transporte subterrâneo. E para você ter uma ideia, como que eu falei agora há pouco, essa política não é valorizada no Brasil, dá só uma olhada nisso aqui. Que é o seguinte. Vamos lá, né, Marcelo? Tan. Desculpa aí, moçada, eu sei que a turma fala que eu perco tempo, mas para mim vale a pena para mostrar para vocês, tá? Moçada, isso aqui, ó. Isso aqui era a rede de metrô do Rio de Janeiro em 1993. Você tinha essas duas linhas aqui, ó. Xangai, em 1993, não tinha metrô. A China estava começando aquele processo de abertura mais intensa para o capitalismo, um país, dois sistemas. Moçada, 20 anos depois, essa aqui é a rede do Rio de Janeiro. Olha o que aumentou aqui, ó. Aumentou isso aqui. E olha aqui. Aumentou isso aqui. Certo? Olha o que é Xangai. Aqui. E não tinha metrô. E outro, observe que as redes do Rio de Janeiro são todas na horizontal. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, meu querido, a praia está bem aqui. Aqui está a praia. Então, é só nos bairros que estão próximos da praia. Você está vendo que não tem linha lá para o Andaraí, para Tijuca, para Cascadura, para Oswaldo Cruz, para Madureira. Não tem. Não tem. É só o quê? Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, São Conrado. Aí tem. Aí tem. Agora, olha aqui. Olha o que virou Xangai em 20 anos. Pô, então a diferença, né, do planejamento de política pública para transporte urbano de massa é absurda, né? Certo? Beleza? Aí a turma quer discutir por que lá em cima está engarrafado. Se a turma tivesse metrô, provavelmente usava o metrô, pô. Tranquilo, certo? Agora, vamos lá. Então, nós colocamos aqui todos os meios e modalidades de transporte que a gente tem. Agora, pessoal, olha só. Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China, Brasil. São 6 países. Fala para mim, o que esses 6 países têm em comum? O quê? Dá lá o nome deles lá. O que eles têm em comum? Ô Marcelo, não é por nada não, são os 6 maiores países do mundo, não são? Exatamente. A Rússia é o primeiro, Canadá é o segundo, a China é o terceiro, Estados Unidos é o quarto, nós somos o quinto, a Austrália é o sexto. E o que você está percebendo em todos eles? Marcelo, em todos eles, o transporte ferroviário tem um peso muito grande. Muitas vezes não é o maior, mas olha aqui, ó, 81%, 46%, 43%, 43%, 37%, ó o Brasil, 24%. É o que menos tem. Porque está mais que provado, moçada, está mais que provado. Para países de grande extensão territorial, o meio de transporte mais adequado é o ferroviário. É o ferroviário. Se bem que você vai me falar isso aqui, ó, eu sei que você sabe, porque você é craque nesse negócio. Está aqui, ó. Qual é o meio de transporte mais barato que existe? É hidrovia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso.
tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.